Comercial, bom dia, vamos às Traquitanas, uma oferta Montepio cartões Star Wars para todos os fãs, mesmo para quem não é cliente Montepio. E Homes Place, encontramos-nos lá. Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say why not. Incrível, incrível. Tinha de ser isto, não é? Isto era da abertura da rubrica que eu e Pedro Ribeiro fazíamos no dia alvar da internet em Portugal, chamada Comercial Internet. É verdade, eu lembro-me bem. E esta traquitana é sobre isso. A traquitana definitiva da era moderna é feita de muitas traquitanas ligadas entre si. Falo da internet. Há a tendência para se pensar que a internet começou quando entrou nas nossas vidas, algures em meados dos anos 90, mas na verdade a invenção da internet remonta aos anos 60, se bem que tudo começa em 1955, quando a América, com alguma inveja do Sputnik, que a União Soviética manda para o espaço, decide criar uma agência de projetos de pesquisa avançada. APPA. É isso, a APPA, um departamento responsável por basicamente criar coisas mais avançadas e espetaculares e melhores que o Sputnik. Nós conseguimos aqui, com o rigor que caracteriza a história universal das traquitanas, fazer uma reconstituição de uma reunião de ideias típica da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada no fim dos anos 50. Ora bem, a minha ideia, ouçam essa, vocês vão adorar. Vai. A minha ideia é uma esfera com umas anteninhas, uma esfera com antenas que a gente manda para o espaço e que faça pi, 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 pi. Então, mas isso é o Sputnik dos russos. Mas e quanto é que pesa o Sputnik? 86 quilos. Então pronto, o nosso vai pesar 87. Pá, nós precisamos de 87. ideias mais originais, pá, para esmagar esses russos, pá. Quem é que tem mais? E se fosse uma mulher boa? Uma mulher, mas que feita em ferro, a deitar laser pelos olhos. Não, só uma mulher boa. Fosse mais boa que todas as mulheres russas, para os russos ficarem com inveja. Deixa estar. Mais ideias. Eu gostei desta ideia da mulher boa. Também por causa do... Mas olha, tive outra. E se mandássemos um cão para o espaço? Um cão. Pá, os russos mandaram uma cadela ainda agora. De que raça? Uma rafeira. Então pronto, mandamos o São Bernardo. Também, e se fosse uma mulher boa? Essa é boa, eu gosto dessa ideia. Ok. Talvez seja melhor fazermos uma pausa para descansar. Obrigado, Nuno, por me fazeres... Fizeste tarado tão bem. Bom, uma das ideias que acabou por surgir e ser desenvolvida foi uma forma de ligar computadores uns aos outros. Foi a primeira encarnação da internet nos anos 60. Mas agora que penso nisso, à partida, se a ideia era fazer inveja aos russos, eles tinham mandado um satélite lá para cima. Satélite, computadores ligados uns aos outros. Satélite, computadores ligados uns aos outros. Para isto dos computadores ligados uns aos outros fazer inveja ao gigante vermelho, tinha de ter um extra qualquer. Infelizmente, esse extra só aconteceu já a Guerra Fria estava a terminar. Em 1989, o cientista informático britânico Tim Berners-Lee... Que esteve agora nos Jogos Olímpicos? Esteve. Apareceu nos Jogos Olímpicos. Ele está em todo o lado. Ele está aqui connosco. Não está. Não veio. Mas o Vasco olhou. Mandou-me uma mensagem, pois olhou. Mandou-me uma mensagem a dizer que não podia vir. Ele inventou, em 1989, a chamada World Wide Web e dá à internet a característica fundamental que ela precisava. Como podemos ouvir, aliás, nesta reconstituição da conversa tida entre o cientista Tim Berners-Lee e um indivíduo do Ministério da Defesa americano. Olá, sou eu, justamente. Sou um indivíduo do Ministério da Defesa americano. E desta vez não és tarado. Não é? Olha, se cá um bocadinho. Mulheres boas. Ora, então diga-me lá, ótimo. O que é essa sua invenção da World Wide Web? O que é isso que traz tão espetacular à internet? Olha, senhor, sim. Senhor indivíduo do Ministério da Defesa americano, por exemplo, traz isto. www.superbigboobies.com. Olha, e isto aqui. Olha. www.supermegabigbutts.com.
bigbutts.org. É lá. Olha, já tinha isto pré-definido. Eu lembro. Vocês não se lembram do Super Mega bigbutts.org? No tempo em que os modems eram de 14.4 e as imagens demoravam imenso tempo a carregar. Era incrível porque uma pessoa apanhava os pais fora de casa e pensava: "Ei, vou ver coisas para adultos na internet." E então uma pessoa ligava ao modem, aquilo estava ligado à linha telefónica. E lá íamos nós. E com sorte, conseguíamos ver uma imagem de uma mulher nua antes dos pais chegarem a casa. Ok, quando a internet apareceu em Portugal, eu já tinha 24 anos. Eu já tinha idade para ter a minha própria mulher nua a sério. Mas vivia em casa dos meus pais e não tinha. Mas tinha internet. E com sorte eu conseguia por vezes ver a cabeça da senhora. Era ótimo se a imagem ficasse encravada na zona do pescoço da senhora, porque se fôssemos apanhados podíamos sempre dizer: "Ah, não, estava só aqui na internet a ver imagens de vereadoras aqui da junta", para saber quem são as nossas representantes. Olha, claro. É isso. Então, e o que é que ela tem na boca, filho? Não, está a comer um bolo. Bom, eram os gloriosos tempos em que a frase "não usem o telefone que eu estou na internet" era um clássico. Era um clássico nos lares portugueses, por isso é que tanta gente deixou de dormir. Navegava-se noite fora na internet, lembram-se disso? Nos anos 90 navegava-se às horas a que ninguém telefonava para ninguém. E tudo isso se deve a Tim Berners-Lee, o homem que expandiu o conceito de internet a uma coisa que saiu do mundo militar e do mundo científico e foi abraçada pelo povo. Em 2004, o contributo dele para a humanidade valeu-lhe o título de Cavaleiro da Coroa Britânica e hoje em dia ele é Sir Timothy Berners-Lee. E ficariam célebres as palavras da rainha quando pousou a simbólica espada nos ombros de Timothy. Oh, Sir Timothy, grande criador da World Wide Web, diga-me uma coisa. Onde é que eu posso sacar o novo do YouTube? A rainha disse mesmo isto. Disse, então ficou célebre esta frase. Mas a ideia da mulher boa no espaço. Não, repara que nem sequer era no espaço. Eu acho que ele era só uma mulher boa. Ah, ok. Nem sequer era no espaço, era uma mulher boa. Pronto, eu queria uma mulher boa para combater a Rússia. Não havia exigência, quer dizer, era o que aparecesse, não é? Claro. Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say why not. O tempo de emissão nesta estação de rádio que nós gastámos a falar sobre uma coisa que já é banalíssima, mas nós íamos dissecar sites e sugerir sites às pessoas. Havia uma edição diária e depois havia uma edição de 1 hora ao fim de semana. Em que debatíamos temáticas ligadas à internet. Em que participava o pessoal do SAP, quando foi feito o SAP pela Universidade de Aveiro, e aparecia José Magalhães, deputado do PS hoje, em calções de atletismo, depois de fazer o seu jogging ao sábado. Os Magalhães fazia o jogging dele, vinha até aqui falar um pouco sobre a internet e depois voltava para o jogging. Este corredor era a reta final, não é? A reta da meta. Era isso.